Olá, Tchanan! Tá no ar o fim de papo deste dia 20 de junho. Meu Deus, Corinthians. Meu Deus, Fluminense. Meu Deus, Grêmio. Mas como Deus é fiel, meu Deus, Corinthians. Não basta a crise esportiva, que já não é de hoje, mas já tem um tempo que eu tô com gastrite. Aí hoje tem crise, obviamente, econômica, que também não é de hoje. Tem crise na polícia e agora tem crise de gestão. Mas hoje sim, o presidente Augusto Mello arrumou um rival implacável. Aí a Fiel vai invadir, acabou a paz. Além de marcar a manifestação para a próxima sexta-feira, a Gaviões da Fiel, que foi um dos principais apoiadores da eleição do Augusto Mello, hoje invadiu de verdade o Parque São Jorge. Alguns entraram porque tem carteirinha, são conselheiros, o portão foi aberto. Outros invadiram o clube porque avistaram, imagina, avistaram pelo portão o senhor Marcelo Mariano, um dos pivôs aí dessa crise de gestão dos últimos tempos, braço forte do presidente Augusto Mello, andando pelo Parque São Jorge, que ele estava vindo do Bar da Torre, para o Bondinho, ou para o ginásio, não sei o que ele estava fazendo, mas eles conseguiram ver do portão, e aí eles invadiram. E aí a polícia foi chamada. E aí sabe o que aconteceu? Eles foram colocados para fora? Não. Eles foram para o quinto andar, que é onde fica a sala da presidência, e estão lá até agora. Eu estou aqui apurando o que está acontecendo, vou contando para vocês. Mas não tem só a crise do Corinthians, tem a crise do atual campeão da Libertadores, o Fluminense, ainda bem tem outra crise. Tem a crise do Grêmio, tem o Renato reclamando, e a gente vai falar de todos esses assuntos e também do Botafogo, o líder que só empatou em casa ontem, mas tem uma diferença. Uma coisa é você tá ganhando e entregar o empate no finalzinho, como aconteceu no final do ano passado. Ontem o clube reagiu, talvez tenha uma sutil, é 1-1 com um gostinho diferente. A gente vai falar de tudo isso, vai falar também de seleção brasileira, vai falar da volta ao mundo de Danilo Lavieri, ele já mandou umas 80 mil léguas, mas ele continua passeando por aí. Hoje comigo, a Miri Lacombe maravilhosa, o Danilo, sabe aquela bonequinha que viajava? Acho que era a Lu viajante, não sei, o Danilo viajante. Amélie O Hélio Poulain? de la Penha, daqui a pouco, o Arnaldo Ribeiro, que também tem crise. Ó, já chegou? Ai, graças a Deus, não sou a única hoje aqui com problemas. Sem Boa crise, sem tarde a crise. todos, por favor, já deixem seu like e já também deixem seu voto. Quem faz as minhas enquetes, gostaria de deixar bem claro, são muito melhores que a do Eduardo, que nunca querem dizer mais nada. E sempre dá aquela passada de pano. A minha é quem faz o pior trabalho, não é quem perdeu melhor. O Eduardo tem umas assim, quem perdeu melhor, de quem a gente gosta um pouco menos. Aqui não, aqui é quem faz o pior trabalho esse ano como técnico no futebol brasileiro. Deixa seu voto, deixa seu like, Miri Lacombe, pelo amor de Deus. Você tá pior que eu. O que se passa, pelo amor de Deus? Com o Corinthians primeiro. Então, gente, assim, vamos falar do Corinthians primeiro. O problema do você ter um coração grande que acomoda dois times do futebol é que os dois podem estar em uma fase lastimável, como é o caso do Corinthians e do Fluminense, né? Meus dois amores. Então, Olha, realmente, tá difícil, tá difícil. é a da Mili e do Rivelino, é difícil mesmo. Exato, o Rivelino Futebol Clube, exatamente. Meu primeiro e maior ídolo no futebol. Gente, assim, eu não tô vendo luz no fim do túnel, sabe? E quando existe a luz, é aquele famoso trem vindo na direção contrária, né? A luz no fim do túnel. O Corinthians está. Não tem como sair disso, gente. Tão cedo o Corinthians não vai ter como sair disso. Eu acho que a perda de apoio da organizada é o último sinal, assim, de que. Perder o apoio? O que aconteceu? Precisou acontecer muita coisa para perder o apoio, né, Marília? Muita coisa. Realmente, Sei. a gente não consegue entender. Uma torcida que é conhecida no mundo inteiro por estar ligada a causas sociais, né? Por ser uma torcida tão conectada à classe trabalhadora. Dessa vez, fechou aí com essa administração anterior e agora essa. E é difícil entender mesmo, porque assim, sabe, ao haverá sinais? Está havendo sinais há muito tempo no Corinthians. E não vai, gente, pode trazer, assim, reencarnar o Cruyff, colocar ele para treinar o Corinthians. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É preciso resolver o que está acontecendo fora. Com a casa caindo, não adianta pensar em mudar a cor da parede. Não adianta, não vai funcionar. O problema do Corinthians é estrutural. Estrutural. É um time que agora está simbolicamente sem goleiro, sem patrocínio, sem eira nem beira. Vai fazer o quê com o Corinthians? O Corinthians empatou o jogo com o São Paulo por causa da torcida e da raça que ecoou para o campo. Que é isso que o Corinthians é. É isso que o Corinthians tem. Vai fazer o quê? Eu estou esperando, gente, o momento em que essa lama
atingir o time feminino. Que daí é a derrocada completa. Porque, assim, quem ama Corinthians, ama uma camisa, né? Ou ama só os homens que vestem essa camisa. Aí precisa ver também. Porque se amar a camisa, o escudo, tem um fiozinho que tá feliz, né? Porque o Corinthians feminino tá se sustentando. Mas quanto tempo para essa lama chegar no feminino? Eu diria meses. Pois é, Arnaldo, ontem a gente falou de torcida organizada e desse peso que eles têm. A gente brinca aqui, mas é muito séria a questão da Gaviões da Fiel e quão fortes e quão mais fortes eles ficam. Começou naquela coisa, derrubar o Silvinho, depois eles quiseram derrubar o Roberto de Andrade, depois eles quiseram. E eles foram aumentando, não precisava nem aumentar o tom de voz para fazer isso aqui e terem os seus desejos atendidos. O final da gestão do Ilho e o começo da gestão Augusto tem uma assinatura fortíssima do peso da Gaviões, nos atentados que aconteceram no Parque São Jorge antes da eleição, em dizer que chega de renovação e transparência, como se esse fosse um grito único exclusivamente da Gaviões da Fiel. Eu sempre faço uma crítica, que eles são um órgão fiscalizador do Corinthians, a minha parte fiscalizo eu, mas eles se tornaram um poder importante, inclusive dentro do Corinthians, né, com assentos no conselho, fizeram uma chapa de organizados. O que eles falam não só reverbera, porque reverbera no estádio, mas agora reverbera dentro. E o Augusto resolveu receber eles agora, essa é uma informação, porque ele não tem mais apoio. É mais um dos seus apoios a desembarcar. Não é só os votos agora, que desembarcou os votos do Rubão, o voto do Sérgio Moura, o voto do Inquili, o voto do vice-presidente, do Armando, o voto do outro vice-presidente, o Stable, as suas chapas dentro. E agora, o Rubão, que já era um cara ligado a Gaviões, e a troca da direção da Gaviões deixa o Augusto muito vulnerável. Tirar a Gaviões do conselho é menos importante do que o grito que a Gaviões vai ter a partir de agora para fazer que outras pessoas queiram que o impeachment saia. Pois é, Marília, Mili, companheiros, a questão, nenhum apoio ao presidente atual é tão importante como o da Gaviões, porque é o apoio que transborda para o campo. É o que a Mili falou, se não fosse a Gaviões, talvez o Corinthians não tivesse empatado com o São Paulo. Pela mobilização, pelo ritmo do estádio. É justamente o que difere hoje o Corinthians do Fluminense no campo. Porque o Fluminense, a torcida não vai, o Fluminense se recusa a entender que está na lanterna do campeonato, tanto a instituição quanto a torcida, enquanto o Corinthians, infelizmente, já está se acostumando com isso, e a cada jogo no estádio do Corinthians, sobretudo as organizadas se mobilizam para tentar tirar o resultado do gogó. Então, essa é uma diferença que acontece ainda um pouco também com o Vasco, mas o Vasco também, com a bagunça institucional, às vezes São Januário acaba virando contra, dependendo da situação. Né? O Química Arena virar contra eu não vi até agora. E acho que não vou ver. Essa é uma diferença do campo para Corinthians e Fluminense. Não sei se depois a Mili concorda. O Corinthians sabe que hoje luta contra o rebaixamento, como sabia que lutava o ano passado e nos últimos anos. O Fluminense ainda não se ligou. E aí, Marília, a última frase que você coloca, o peso da torcida organizada na costura política do Corinthians, sim, ele é capaz de, porventura, apressar o processo do impeachment. Aí, hoje eu estava até participando de um debate, não, porque aí um telespectador colocou a seguinte mensagem: não, mas tecnicamente não há motivos para impeachment. Eu falei, meu cara, isso vem cá. Impeachment, a gente arruma o motivo técnico. O Brasil está careca de saber, certo? Em qualquer circunstância. Impeachment é uma questão política. Se existe uma conjuntura política para o impeachment, um motivo técnico a gente arranja em algum lugar. Não é assim que a gente aprendeu a viver na história brasileira? Né? Então, o Augusto Melo, se ele perder todos os alicerces, e esse da torcida pesa muito, vão arrojar o motivo técnico para ele ser impeachado. Né? E acho que a questão do Corinthians, que também discute, porventura, a troca de técnico, estou falando do campo, nós estamos assim, quase concluindo que ou vai rolar uma intervenção no Corinthians como clube, ou esse ano vai ser um martírio.
em todos os aspectos, econômicos, esportivos, políticos e tudo mais. E eu imagino, pela sucessão de fatos e desembarques, que essa intervenção esteja a caminho. O motivo técnico, a gente vai descobrir qual será depois ali no anúncio ou no asterisco, como acontece em qualquer processo político no país. Bom, o motivo técnico é o artigo 106 do Estatuto do Corinthians, é baseado nesse artigo que o pedido, que já tem mais de 70 assinaturas, está esperando a marcação da próxima reunião do Conselho para ser protocolado. Então, neste artigo, uma das alíneas diz tomar ou não tomar atitudes que comprometam o nome ou o patrimônio do clube. É óbvio que não está especificado os crimes aí, mas me parece claro que qualquer presidente da história do Corinthians desde 1910 poderia ter sido empichado por esse artigo. Esse artigo serve para tirar todos os presidentes do passado, inclusive o atual. Se fosse ser usado, ele teria possível. O que o Arnaldo quis dizer, eu acho, Hélio, é que esse artigo ele só vai ser tirado da cartola por um motivo político e não exatamente por um motivo técnico. O motivo técnico, de fato, existe desde a luz do Lampião. Acho que o Hélio caiu. Vocês estão ouvindo, gente? Travou. Danilo, me ajuda aqui, por favor, com essa questão. Voltou? Voltou? É estranho. O que mais me chamou a atenção nessa conversa foi sobre... A gente está com um problema com o Hélio. Eu vou passar a bola para o Danilo, que está viajando, carimbando o seu passaporte, um negócio de volta ao mundo que ele ganhou, não sei de quem, da madrinha, mas nesse momento ele está fazendo um trabalho, óbvio, muito interessante lá nos Estados Unidos. Danilo, essa coisa corintiana, né, da pressão política muito quente, não tem a ver, como disse o Arnaldo, na questão técnica, tem a ver com a falta de habilidade política que foi demonstrada. Veja, Arnaldo, liga a câmera, desde a eleição, que o Augusto Melo briga com o microfone. O Arnaldo briga com o microfone e com a câmera, e o Augusto Melo com o microfone. Pois é, exatamente a descrição do Arnaldo, para mim, foi perfeita nesse aspecto, porque o impeachment ele não vai depender de algo concreto. Você lê o artigo é 100%, assim, dá para você encaixar qualquer coisa. O que você pode encaixar num faz dano ao nome do clube? Pode ser um escândalo de corrupção? Pode ser achar que o time está sendo mal montado? Pode ser qualquer coisa, desde que você vai ter ali o número mínimo de assinatura, o apoio necessário nessa questão, como disse bem o Arnaldo, uma questão 100% política, você consegue esse impeachment. E a gestão do Augusto, ela é tão frágil e tão conturbada e que ele se contradiz a cada momento, que estava na cara que esse tipo de coisa ia acontecer e que, assim, juro, acho que era na terceira semana, dava para ver que esse tipo de coisa ia acontecer. Porque a gestão do Augusto em nenhum momento se sustentou. Todas as promessas que ele fez na campanha, ele foi descumprindo pouco a pouco. Isso não significa que seus antecessores eram ótimos, que eles faziam bons trabalhos e nem nada disso, mas eles sabiam se articular na questão política. O Augusto mostrou desde o começo que não sabia, que não ia conseguir se segurar nesse sentido, e o que poderia eventualmente segurar era o sucesso esportivo. Esse sucesso esportivo não veio. Pelo contrário, o Corinthians luta para não cair, e aí, como a gente sempre fala, quando chega um time desse tamanho na parte de baixo da tabela, é completamente diferente de ter um Cuiabá. O Cuiabá não fazia gol faz pouco tempo, outro agora já ganhou de 5 do Fortaleza, ganhou de 5 do Criciúma, ganhou do São Paulo em pleno Morumbi. É muito diferente você ver uma reação de um time que, teoricamente, entra no campeonato para lutar contra o rebaixamento, do que como é um contra o Corinthians. Um Corinthians entra nessa situação, vira uma loucura. Então, assim, estava muito óbvio que o Corinthians ia viver esse tipo de situação com a gestão do Augusto. E aí, Marília, uma coisa que me preocupa na questão de como você olha o futuro do Corinthians se o Augusto sofrer o impeachment, quem assume? Porque eu não vejo
um cenário muito positivo, porque antes, nos debates da última eleição, tinha o André e o Augusto, você olhava e falava, olha, vou fechar o olho e apontar para um, vai ser ruim, não importa quem. Então, dependendo do que acontecer agora, quem assumir, eu também não tenho uma certeza de que vai melhorar. Então a situação do Corinthians, para mim, é gravíssima, é uma situação bastante complicada, embora nessa enquete eu votaria no Fernando Diniz, tá? Mas olha, deixa eu falar uma coisa, Marília, desculpa cortar aqui. Eu acho assim, gente, não vai demorar para começarem a falar em SAF, né? Porque quando a coisa degringola, aí vem alguém e fala, não, tem que virar SAF, etc. e tal. É uma oportunidade para o Corinthians, talvez, fazer uma coisa diferente. Pode até chamar de SAF, enfim, o que quiser. Mas todas as minhas críticas à SAF, eu acho que já estão bastante públicas, repito. O que eu acho é o seguinte, de repente existe espaço para o Corinthians fazer diferente. E mandar, deixar que a sua torcida, não necessariamente organizada, tá, gente? A sua torcida seja sócia majoritária de um novo modelo de negócio, como se diz por aí. Qual seria esse modelo? Gente, assim, se eu soubesse isso, eu estava lá dando a volta ao mundo de primeira classe e, né? Com o Danilo. Bem de vida. Com o Danilo, exatamente. Isso, exatamente. Não sou eu que tenho essa resposta. O importante é a gente ter o diagnóstico e pensar o seguinte, a nossa imaginação, futebolisticamente falando, está bloqueada. Quando as coisas são ruins, alguém berra, vamos virar SAF. As SAFs são uma solução catastrófica para um problema real. O problema do nosso futebol é real. Não é possível que só haja uma saída. Uma saída. Só há uma saída porque são as mesmas pessoas pensando o jogo. Os mesmos atores de décadas pensando o jogo. Foram esses senhores que criaram o problema. Por que a gente acha que são eles que vão dar a solução? Não serão. O Hélio, quem faz o pior trabalho? O nosso Tonhão, meu Deus, que quer jogar. O Antônio Oliveira, o Fernando Diniz, que a Mili não votou, quem faz o pior trabalho. Ou o Renato Gaúcho, que eu acho injusto, até porque ele foi campeão estadual, o único aqui que foi campeão estadual. Marília, eu acho que o pior trabalho é o Fernando Diniz que está fazendo atualmente, e eu acho que tem a ver com o que o Arnaldo estava falando sobre a presença até da torcida nos estádios, a diferença do Corinthians, da torcida do Corinthians com a diferença da torcida do Fluminense, que não abraçou o time, enfim, e paradoxalmente botou, 30 mil pessoas para acompanhar a chegada para acompanhar a chegada do Thiago Silva. Thiago Silva, né? Exatamente, entendeu? E o jogo continuou esvaziado, né? Eu acho que havia assim toda essa questão na virada do ano que o Botafogo não ia conseguir sair de 2023, e eu vejo que até em algumas matérias as pessoas continuam se referindo o Botafogo está conseguindo. Não, o Botafogo já saiu de 2023, está vivendo 2024 intensamente. Mas eu acho que o Fluminense está ainda saboreando o título da Libertadores, entendeu? Está lá a torcida, o time, está todo mundo ainda lá naquele lugar em 2023, sabe? E sem acreditar, imaginando que talvez assim, alguns pontos dali possam converter e tirar eles dessa situação. Então eu acho que, assim, eu vi uma entrevista aí, o Fernando falando que esse é o jeito dele jogar, não tem, essa é a maneira, mas assim, é aquela velha história, né, de você fazer tudo igual e querer resultado diferente. Porque, sabe, cabe ao técnico ter uma caixa de ferramentas ali, e não simplesmente uma única solução, que aí quando aquela solução é neutralizada, você não consegue dar uma alternativa. Acho estranho isso. Portanto, eu acho que o troféu vai para o Fernando Diniz. Miri Lacombe, eu quero ouvir seu voto. Eu preciso ouvir seu voto. Alguma coisa nesse meu dia precisa ser mais animado. Tá difícil. Me fala de novo as opções, além do Diniz. Quem é o pior do ano? Aqui não tem passação de pano. Aqui não é Eduardo Tironi Show. Quem perdeu melhor. Depois a gente vê. Aqui é um negócio nu e cru. A vida como ela é. Quem faz o pior trabalho? Quem faz o pior trabalho?
Ô, gente, puxa vida. Eu até concordo com. É uma situação delicada. Eu Bota até força, vamos lá. Eu concordo com o que o Hélio falou, tá? Eu acho que o trabalho do Diniz esse ano está bem comprometido. A questão é a seguinte: eu não consigo apontar o Diniz, eu vou explicar por quê. O trabalho que ele fez em 2023, e que ele agora não está conseguindo fazer, mas enfim, que é a assinatura dele, é um trabalho contra a hegemônia, pelo qual eu torço. Eu acho que o futebol, eu vi o jogo da Inglaterra hoje, não sei se vocês viram. Uma chatice, gente. Uma chatice. Esse futebol posicional, esse futebol careta, conservador, contra isso ele oferece um antídoto que não está dando certo esse ano, mas que deu certo ano passado. E para mim, já tinha dado certo mesmo antes dele vencer títulos. Se eu voto nele, parece que eu estou me traindo, entendeu? Nem é por ele, eu não conheço o Fernando Diniz, eu nunca vi o Fernando Diniz. Eu gostaria um dia de conhecer pessoalmente o Fernando Diniz. Não é o caso. Dele. É verdade. Então, eu não vou votar no Fernando Diniz. Eu vou. A gente tem o treinador do Vasco aí? Não, vai ou não vai? Tem que votar. Não, eu concordo com ele, mas o Álvaro Pacheco não está. Como que não vota? Concordou? É Não, Diniz, Tonhão ou Renato, Mili? Não tem o do Vasco. Tonhão. Não tem Boina. Tonhão, gente. Tonhão. Sabe por quê? Porque o Diniz e o Renato estão com os times vivos e bem na Libertadores. O Tonhão está com o time vivo e bem na Sul-Americana. Então, faço aí o corte, entendeu? Onde que tá vivo? Eu não consigo votar no Diniz. Eu me defendi. Há argumentos aqui. Eu gosto. Eu tô hoje. Eu sou obrigada a pedir like, senhores, antes de vocês entrarem no debate, porque eu estou sofrendo uma pressão psicológica sem fim. A gente tem que ter likes. E se não é por mim, é pela Maria Rita que está me assistindo. Te amo, Xará. Obrigada por estar assistindo. Está desesperada com o nosso Coringão também. Maria Rita, pelo amor de Deus, vem me salvar aqui, dá um like aí, fala que você está no chat para as pessoas darem mais likes ainda. O Arnaldo, sem brincadeira, eu imagino que por motivos diferentes você teve que ver o jogo do Corinthians depois. E aí, talvez com olhos menos apaixonados que o meu, que você é um homem gelado, um homem de gelo. Frio. O que acontece? Qual é o problema? O time é mal treinado. Tem crise econômica? Tem. Tem crise de polícia? Tem. Tem, aí a Fiel vai invadir? Tem. Não tem patrocínio? Não tem. Mas o time não faz nada, meu Deus. Eu acho que o Corinthians, o Tonhão, e é curioso a gente discutir também uma possível troca de técnico Corinthians, que experimentou qualquer alternativa em relação a técnico nos últimos tempos, né? O Caseiro, que é o Lázaro, os experientes e rodados, Luxemburgo, Mano e Cuca, naquele momento, né? Naquele momento lá, e agora um estrangeiro novo, jovem, o Antônio Oliveira, você fica imaginando, o trabalho não é bom, mas trocar agora por quem, né? Melhora ou piora? Enfim. Mas, para mim, o time do Antônio Oliveira, que tem, assim, uma característica de poucas raízes, né, no clube, se você pegar a escalação de ontem, como o Fagner estava machucado, tem o Donelli que entrou, né? Depois de 2 anos para jogar, os outros jogadores, todos, e o Wesley da base, fora eles da base e o Bidon, jogadores que foram contratados nesse ano. Então, são jogadores com poucas raízes corintianas, até para entender o momento que o clube está vivendo. Teve uma renovação gigante. Eu posso te parar? Quem tem mais raiz corintiana é o Robert Renan, que estava no Internacional ontem. Exato, por exemplo, né, que falou sobre isso, aliás, depois do jogo. Eu e ele estamos mais preocupados com o Corinthians que mas o Corinthians. Eu acho que o Antônio Oliveira ele tem uma saída para todas as partidas, e elas não são exequíveis em todas as partidas. Em algumas elas são. Por exemplo, contra o Fluminense, não por acaso, contra o São Paulo também, que é a marcação, pressão na saída de bola. É isso, um time jovem que o Corinthians tem, com gás rápido, tentar roubar a bola do adversário antes que ele saia para o campo de ataque. É a única alternativa, e só foi assim que o Corinthians fez gols no campeonato. O Corinthians fez gol em 3 partidas do campeonato. Só 3, de 10. São Paulo, Fluminense e Atlético Goianiense.
3 adversários diferentes, mas que saem jogando. O Corinthians pressionou a saída e fez os gols, até porque é a principal característica do Yuri Alberto, que, vamos combinar, com o Antônio Oliveira, vive uma fase ok, fazendo gols. Fora esse plano A, marcar a saída de bola do adversário e roubar, o Corinthians não tem nada. Nada. Ele não tem a bola parada, ele não tem jogo de construção, ele não tem triangulação, ele não tem nada. Então, o jogo de ontem, o Inter estava, eu imagino que o Cudê tenha assistido o jogo com o São Paulo, preparado para essa situação. E mais, aí acho que um erro do Tonhão. Fora de casa, 3 dias depois, colocar o Coronado com o Garro é roubada. Volta o Garro, tira o Coronado, descansa o Coronado, deixa para o segundo tempo e faz a fórmula da pressão com a juventude e o vigor, que o Coronado não tem em 2 partidas consecutivas. Não tem e nunca terá. E acho que ele errou ali de saída, né? E a partir do erro de saída ficou tudo mais difícil. E aí, né, Marília, essa é uma questão que vai além do Tonhão. O banco do Corinthians é desesperador, só tem menino, não menino com alguma rodagem. Tem moleque que não jogou ainda. Para ter o plano B acionado, aí é um problema. Para todo jogo do Corinthians. E assim, a próxima partida não tem. Se você tem um suspenso importante, e agora é o caso, o Yuri Alberto, o que fazer? Lembra quando teve o Ranieri suspenso contra o Flamengo? Teve que trocar, botar 3 zagueiros. Então foi aquela. Então, eu acho que o Antônio Oliveira não faz um bom trabalho, mas ele não é, óbvio, o principal culpado por essa bagunça total. Se vocês me apontarem alguém capaz, nesse momento técnico, de melhorar com essa circunstância, eu sou capaz de apoiar. Mas, sinceramente, não vejo no front, assim, de bate-pronto. Esse cara, para esse momento, seria... Muita gente ficou falando que ontem, na Vila Belmiro, antes do jogo do Corinthians, estavam jogando Santos e Goiás, né? Pela Série B. Se perdesse, o Santos, o nome. Exato, o Santos do Carille e o Goiás do Zanardi, que é que era o do São Bernardo, e o Corinthians só não contratou porque o cara não podia dirigir o time. Lembra daquilo? Antes do Antônio Oliveira? Então estava lá Carille contra Zanardi. Talvez ali nós tivéssemos 2 alternativas, mas olha, não tem a garantia de que melhorariam o Corinthians rapidamente. Assim. Eu cansei de falar do Corinthians, não dá mais. Eu vou dar só uma última informação aqui. Segue uma reunião no Parque São Jorge, sim, segue. Há também uma reunião de comissão no Conselho do Corinthians, aquelas comissões que não é reunião formal de conselho, e há a participação de 2 chapas que não estavam participando. Apesar de ser uma reunião informal, nesse momento, no Parque São Jorge, reúne-se cabeças de chave que apoiaram o Augusto, ouvindo os argumentos de quem quer que eles tenham um processo de saída. Então, enquanto ele tenta articular o apoio da Gaviões para continuar no poder, no mesmo ambiente, no mesmo CEP, na mesma rua São Jorge 777, estão reunidos opositores. Qual?